gente! Aqui é a Sâmia do Spoilericia e esse é o vídeo de lista. Hoje eu vou fazer a lista dos 5 livros que me fizeram ler mais. Eu, quando tinha em torno de 8 anos, tive o primeiro contato com a série Harry Potter por meio de filmes. E eu me apaixonei de cara por essa série. Foi a melhor série de filmes que eu tive contato. Eu assisti o 1. Depois de um tempo eu consegui assistir o 2 e eu me apaixonei totalmente por essa série. Mas eu não tinha a capacidade e a vontade de ler ainda. Então eu fiquei enrolando. Então eu ganhei o primeiro livro do Harry Potter da minha mãe. E eu tava enrolando pra ler, obviamente, porque eu não gostava muito de ler. Eu tinha que ler livros de escola, eu não lia. O que aconteceu um dia? Meu primo me sentou no sofá e falou: "Você vai ler esta merda". E aí eu li e me apaixonei. Assim que eu terminei o livro 1, eu já comprei o livro 2, depois eu comprei o livro 3 em seguida. E foi uma paixão à primeira vista. Eu li os primeiros livros, como eu não tinha muita experiência, eu conseguia ler em uma semana, e aí foi ficando cada vez mais curto o meu tempo de leitura. Então, o segundo eu li em 5 dias, o terceiro eu li em 4. Tudo bem que eles são menores do que os outros, mas eu era uma criança de 8, 9 anos que não tinha vontade de ler e estava descobrindo a leitura naquele momento. Então, foi uma primeira experiência muito interessante. Olha, aí agora, já adulta, eu comprei a versão ilustrada do Harry Potter 1, porque eu tinha que ter essa edição, porque eu me apaixonei pela história. Então eu acho muito importante eu ter essa edição, fiquei com muita vontade. Olha as ilustrações lindas que tem. É maravilhoso. É um pouco caro? Com certeza é, mas super vale a pena. E olha isso. Ele tem uma capa dura e aí tem essa capa por cima, que deixa super lindo esse livro. Eu não me arrependo de ter comprado, sinceramente. Além disso, como esse foi o primeiro livro que eu li, que eu tive contato, o filme que eu me apaixonei muito, o filme que fez eu me apaixonar pelo gênero de fantasia, quando eu fui pra Disney, eu comprei várias coisas. Se vocês quiserem um vídeo demonstrando minha coleção do Harry Potter e mostrando tudo que eu comprei na Disney, tudo que eu já tinha, deixa aqui nos comentários que eu vou mostrar com todo prazer. Bem, no intervalo entre o Harry Potter 3 e o 4, eu fiquei um tempo sem ler, porque eu não tinha o 4, não tinha lançado ainda algo do tipo, e eu queria encontrar algo novo pra eu ler. E aí o livro que eu encontrei foi o Crepúsculo, obviamente. Mas como eu tava na onda do Harry Potter, eu não me apaixonei pelo Crepúsculo tanto quanto eu me apaixonei pelo Harry Potter. Mas eu li todos. Aí depois lançou o 4, o 5, o 6, o 7 do Harry Potter, eu consegui ler. E aí nesse período eu terminei Harry Potter e terminei a série Crepúsculo. E aí eu entrei num hiato de leitura, porque eu não sabia como descobrir novas leituras. Eu era totalmente inexperiente nesse mundo de leitura e eu queria algo novo. E eu queria algo que fosse semelhante com Harry Potter, semelhante com Crepúsculo. E então eu achei a série House of Night, que eu senti quase a mesma coisa que eu senti por Harry Potter. É muito mais romanceada, porque o Harry Potter tem uma pegada mais de amizade, mais de aventura, mais de fantasia. Aqui a gente tem uma academia, uma escola de vampiros, e a pessoa vira vampira com uma certa idade, e aí tem uma marca, por isso que é marcada, de meia-lua. E conforme ela vai estudando nessa escola, a meia-lua vai se tornando lua inteira. Só que nem todos os alunos sobrevivem a esse processo de estudo. Alguns morrem durante o processo. Essa série é enorme. Ela tem em torno de 11, 12 livros e mais outros que lançaram há pouco tempo. Eu já tenho todos da primeira leva. Talvez eu continue a segunda leva, ainda não tenho certeza. Se vocês quiserem que eu releia toda essa série e faça uma resenha, pode deixar nos comentários que eu vou fazer com todo prazer. Bem, depois que eu terminei
Não terminei. Quando eu tava na metade dessa série, que aí ficou sem livro pra eu ler de novo, a tia começou a emprestar os livros que ela tinha. Ela emprestou livros de Sidney Sheldon, que eu gostei bastante, mas o que eu me apaixonei foram pelos livros da Agatha Christie. Eu tenho alguns livros da Agatha Christie que eu comprei depois de um tempo, que estão perdidos pela estante, eu não consegui achar, mas se eu achar um dia eu faço a releitura e faço um vídeo pra vocês. E eu me apaixonei totalmente por essa mulher. E aí, quando acabaram todos os livros da minha tia, da Agatha Christie, de leitura que me interessava, eu tive que ir atrás de outros livros. E aí, o próximo livro, a próxima série que me marcou, principalmente pela autora, foi a série Mortal, da Nora Roberts, escrevendo como J.D. Robb. Eu vou falar que eu sou apaixonada por essa série. Primeiro porque ela mistura romance com romance policial. E eu tava ainda numa onda de Agatha Christie. Então, eu me apaixonei muito. A gente sempre vai ter os mesmos personagens. A história se passa numa delegacia de polícia no futuro. Então, é uma série futurística de uma investigadora que tem diversos traumas no seu passado e que acaba se casando com um ex-bandido que conseguiu sair do crime, enriqueceu e também tem traumas no seu passado. E eu me apaixonei pela história. O romance policial não é no nível do da Agatha Christie, não tem tanto suspense, mas os personagens têm uma profundidade encantadora. E eu falo também que essa série me fez ler mais também, porque tem em torno de 40 livros lançados nos Estados Unidos. No Brasil eu não sei ao certo quantos tem. Eu comprei mês passado o 26º ou 25º, não tenho certeza. E ainda não lançaram todos no Brasil e eu tô tentando ler aos poucos para não ficar sem livros para ler enquanto não lançarem. E além disso, essa série me conquistou pela autora, Nora Roberts. Depois desse livro, dessa série, eu entrei numa onda de só ler Nora Roberts. Ela se tornou uma das minhas autoras preferidas de romance. Ela tem desde romance policial até romance clichê. Tanto que eu tenho toda essa parte aqui da minha estante só de livros dela. E eu sou apaixonada por ela. Se vocês quiserem também que eu releia essa série e faça uma resenha de cada livro, eu vou fazer com todo prazer. Bem, como vocês podem perceber, eu tenho um gosto de leitura bem eclético. Eu gosto de ler desde clássicos, eu gosto de ler romances clichês, romances hots. Eu gosto de ler romance policial, fantasia, distopia. E aí, quando eu fiquei novamente sem ter o que ler, eu descobri o mundo dos romances de banca. Esse daqui foi o segundo romance de banca que eu comprei. Eu não consegui achar o primeiro e eu sou apaixonada por romances de banca por serem baratos. Quer dizer, hoje em dia já não é tão barato. Esse daqui na época foi R$7,50. Hoje em dia deve estar um R$11,50, R$12,50, por aí. E são leituras rápidas, romances bem clichês. Não é uma leitura que você espera encontrar grande coisa, grande profundidade, mas é ótima de qualquer jeito. É lógico que a correção ortográfica, tudo, tem alguns problemas em alguns livros. Esse daqui é um dos livros menos hots que tem nos livros de banca, porque os romances deles têm um teor hot, não chega ao tom 50 tons de cinza, Série Atraído, que eu já fiz a resenha, não chega nesse nível, mas sempre tem um tomzinho mais hot. Esses daqui, principalmente os da série Sabrina, tem menos. Bem, logo após esse livro, essa série, eu entrei no colégio. E no colégio foi quando eu tive o primeiro contato com a aula de literatura em si. Que foi uma das minhas matérias preferidas junto com história. E eu tinha também interpretação de texto, crítica literária. E eu adorei o novo olhar que eu tive sobre os livros, porque até então eu só lia livros que não eram clássicos, livros que eram atuais. E aí, um dos primeiros livros que eu tive que ler nessa aula foi Memórias de um Sargento de Milícias. Tanto que esse daqui é o do Objetivo.
que o objetivo dava pra gente ler a cada 2 meses tinha um novo livro. Esse me marcou muito por ter uma linguagem um pouco mais acessível do que os outros. Esse foi ou o primeiro ou o segundo livro que eu li na escola. O primeiro livro, se eu não me engano, foi O Alto da Barca do Inferno, que é bem mais antigo e tem uma linguagem bem rebuscada. E foi bem difícil para eu entender, mas esse foi muito fácil. Olha, tem anotações, tudo isso eu fazia na escola e eu me apaixonei pelos clássicos também. Bem, com relação à lista de leitura, é isso. Se vocês tiverem também livros que marcaram suas vidas, livros que fizeram vocês lerem mais, por favor, deixe nos comentários que eu vou adorar saber. E se tiver algum que eu ainda não li, vou ler com certeza. Agora, eu queria dar uma rápida passada nas minhas metas de leituras para esse mês de março que está começando e o que eu pretendo ler no carnaval que eu vou viajar. Eu não vou ser audaciosa e levar 50 mil livros, porque eu tenho plena consciência que esse carnaval eu quero sair também, eu quero aproveitar, mesmo indo viajar, eu quero sair para dançar um pouco, sabe? Essas coisas. Então, minha lista de leitura para o mês. Esse livro aqui, que é o Senhorita Aurora, que eu comprei em dezembro, é um romance que falam que é super fundo, com super profundidade. Eu quero ler durante esse mês de março. Esse livro aqui, que também é um clássico, que é do Érico Veríssimo, Incidente em Antares, que eu também quero ler. E ele é um pouquinho mais grosso, um pouquinho mais antigo, como vocês podem ver, porque já era da minha mãe, aí passou pra mim. Eu quero ler também agora, nesse mês. Quero ler A Máquina do Tempo, que entra nos 1001 livros para ler antes de morrer. Então eu quero dar continuidade a esse projeto durante esse mês. Eu quero ler também O Ateneu, do Raul Pompeia, que, se eu não me engano, também está na lista de 1001 livros para ler antes de morrer. Ele é mais curtinho, apesar de falarem que tem uma linguagem bem rebuscada, mas eu pretendo ler durante esse mês. E aí eu quero terminar de ler Como Se Casar com um Marquês, que é o segundo livro da duologia Agentes da Coroa, da Julia Quinn. Eu adoro essa autora, ela é uma das minhas autoras preferidas de romance de época. E eu já tô em torno da página 128 e eu pretendo levar para o carnaval para terminar. Então esse é um dos livros que eu vou levar para o carnaval. O outro livro que eu vou levar para o carnaval é o Incidente em Antares. Ou seja, eu vou levar esses 2 livros apenas, porque esse eu pretendo terminar e esse eu pretendo começar, porque ele é bem grossinho. Mas eu também pretendo levar o meu Kindle, que aqui tem vários livros. Então, se eu não gostar muito, nem engatar muito nessa leitura, eu pretendo ler alguma coisa no Kindle mais leve, intercalando para eu conseguir dar andamento a essa leitura. E é isso com relação a metas desse mês e metas do carnaval e livros que mudaram minha vida, que me fizeram ler mais. Se vocês gostaram do vídeo, curte. Se vocês quiserem comentar qualquer coisa, pode comentar que eu vou ler com todo prazer. E se vocês quiserem se inscrever no canal para acompanhar o projeto 1001 livros para ler antes de morrer, minhas leituras recentes, minhas releituras, por favor, se inscrevem e acompanhem, que vocês são muito bem-vindos. Até o próximo, beijos!